Meu amado filho, quando fecho os olhos, meu coração celebra você, sua vida, sua existência. Quando fecho os olhos, sou capaz de senti-lo em meus braços, sentir o seu cheiro, perceber o toque da sua pele, o calor do seu corpo. Minha amada filha, quando eu penso em você, meu coração ele se enche de paz, porque somos pertencentes, apesar de toda distância. Meu coração é completamente seu, e a força que nos une ultrapassa qualquer condição, linha do tempo e desafios que o destino nos trouxe. Meu amado filho, mesmo que eu não tenha tido a oportunidade de viver momentos ao seu lado, mesmo assim, carrego você em mim. Filho é projeto vitalício, não morre nunca. Hoje, eu quero olhar nos seus olhos e falar para você que me escuta, para que eu não precise mais lutar pelo reconhecimento da minha maternidade. Para que mais pessoas entendam que essa luta não é uma escolha, e sim um dever. Filhos não passam, eles vivem em nós. Nosso desejo para o mês de outubro é sensibilizar você que acredita no amor e sabe que o maior amor do mundo é aquele que nutrimos pelos nossos filhos. É para abrir os seus olhos para que essa causa seja nossa, para que as informações possibilitem que todos e todas nós tenhamos paz para celebrar a existência dos nossos filhos. O luto é o preço que se paga pelo amor que se sente. Portanto, quando me perguntam quanto tempo dura o luto, eu te respondo: o mesmo tempo que dura o amor por um filho. O meu objetivo ao abraçar essa missão é dar voz à causa. É poder contar com o apoio de mais pessoas no engajamento e conscientização das perdas gestacionais, neonatais e infantis. Portanto, quero convidar você a entender que o filho pode até morrer perante a existência física nesta terra, mas nunca dentro dos nossos corações. E hoje eu peço que vocês se sensibilizem com a realidade dos bebês que morrem, dos filhos que partem precocemente. E nos ajude a espalhar amor por meio de palavras e informações. A morte de um filho é a pior dor que um ser humano pode enfrentar. Portanto, deixe que cada mãe e cada pai estabeleça o seu tempo, a sua forma, a sua história. E a vida de cada filho seja legitimada por sua família, pelos amigos e por toda a sociedade. Boa noite a todas e todos. É com o coração na boca que a gente inicia mais uma semana de sensibilização às perdas gestacionais e neonatais. Eu e a Cris, daqui a pouquinho eu falo da Cris, estamos aqui hoje para dar início, o pontapé inicial, né, para mais uma semana inteirinha, com muitos convidados especiais, com muitas participações especiais, agradecendo imensamente a presença de vocês que estão aí no chat, nos assistindo, falando. Estou muito emocionada e a gente vai começar. Eu vou pegar a minha cola para a gente não errar. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de avisá-los, né, que esse é um evento nacional. Ele está sendo transmitido pelo canal da Transformação, mas muitos grupos de apoio estão envolvidos neste movimento.
e ele também simboliza vários projetos de lei e várias leis que foram aprovadas em diferentes municípios aqui da cidade e do Brasil. No caso, Araraquara, interior de São Paulo, foi uma das primeiras cidades, acho que a primeira, a conseguir esse projeto de lei, e é através dele que vocês irão receber o certificado de participação. Agradeço muito ao pessoal da Escola do Legislativo, na pessoa da Ana Paula, na pessoa da Alicia, que vão promover o link de presença, né, durante o evento, para que vocês possam receber o certificado. Agradecer ao presidente da Câmara Municipal de Araraquara, o vereador Aloysio Braz, que mais um ano ofereceu essa parceria conosco, né, para que esse evento possa não só acalentar os nossos corações, mas que possa também servir para você, profissional, estudante, né, como uma atividade extracurricular. Então, é com muita alegria que, pelo 4º ano, a Escola do Legislativo do município de Araraquara, interior de São Paulo, concede essa parceria com os certificados. O nosso projeto de lei foi aprovado em 2018 e se tornou a Lei 9.275, solicitada pelo vereador Elton Negrini, nossos agradecimentos. E eu vou rapidamente comentar de outras leis que já existem, de outros grupos que estão aqui conosco, fortalecendo, né, esse movimento, porque quando se torna lei, ninguém mais tira de lá, né? E cabe a nós, coletivos, fazermos essa semana vingar, essa semana ocorrer da melhor maneira possível, visando um atendimento humanizado às famílias enlutadas. Então, em primeiro lugar, eu vou agradecer Paulínia, Sorocaba, o Grupo Girassol, conseguiu a lei também, a Lei Gael, número 12.231 de 2020, através da vereadora Fernanda Garcia. Gratidão à vereadora, parabéns ao grupo pelo empenho. Paulínia, através do Grupo Abaiomi, a lei número 3.874 de 2021. Ribeirão Preto, através da proposta do vereador Marcos Papa, número 14.443, também é lei. Recife, o Instituto Transformador, a lei número 18.758, através do vereador Samuel Salazar. Uberlândia, que é a nossa caçula em leis, né? A Lei Elis, através da vereadora Cláudia Guerra, a lei número 13.496, e aqui divulgando os projetos em andamento em Maringá, através do Grupo Paz para Sempre, é o PL 38 de 2021, que está já tramitando e esperamos em breve o sucesso, né, que ele seja aprovado para entrar na nossa lista de cidades com a lei da Semana de Sensibilização para Perda Gestacional, Neonatal e Infantil. E temos um projeto estadual de Salvador, Bahia, através do Raio de Sol e da deputada estadual Neuza Cadori. Então, a nossa torcida, né, Cris, para que essas semanas sejam aprovadas. A gente está começando, então, hoje, a nossa Semana de Sensibilização às Perdas Gestacionais e Neonatais, e hoje o tema é Pelas Lentes do Amor, a fotografia como memória afetiva. Eu vou passar a palavra para a Cris, que vai apresentar as nossas convidadas, né, Cris? E depois a gente já começa a ouvi-las e aprender junto com elas. É com você, Cris. Obrigada, Perla. Boa noite, gente. Bem, também estou bem emocionada. Nossa primeira semana com tanta união de coletivos, né? Tanto empenho. Agradecer a todos e todas que estão nos assistindo. É muito importante a força trazer, né, a visibilidade, né, a potência desse encontro para dar cada vez mais força a essa temática. Então, é com grande satisfação, né, e contentamento que a gente está trazendo duas convidadas queridas. Primeiro é Paula Beltrão, fotógrafa, ela é fundadora e coordenadora do Grupo Coxa, na BH, e Andréa Leal, fotógrafa também, especializada em fotografia da família, integrante do projeto Luz Natural, em Hospital do SUS do Recife, e parceira do Instituto Transformador.
Bem-vindas, a fala vai ser com vocês desse tema tão importante para a gente, né? A fotografia como memória afetiva. Boa noite, posso começar já? Como é que vamos fazer? Está mutada a Perla. Calma, gente, primeiro dia. Nós vamos mostrar a carinha de todas e dar as boas-vindas, aí agradecer em nome de todos os coletivos a presença das duas aqui. E aí a gente vai se retirar e passar a palavra para a Andréia. Só lembrando que o link de presença vai ser por volta das 8h30, que é onde mais ou menos termina a fala delas. A gente vai abrir as perguntas, que vão até as 9 no máximo, e vai ter uma palavra-chave, então fiquem atentos aos banners que a gente vai postando aqui. Que é mais... acho que não tem mais nada. E eu vou sair, a Cris vai sair, a Paula vai sair, e a gente vai deixar a palavra com a Andréia. Beijo, boa apresentação para você. Obrigada. Já começando assim, morrendo de nervoso aqui, gente, e dizendo, Paula, admiro demais teu trabalho, é uma honra também estar aqui dividindo esse espaço contigo, tá? Boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer realmente o convite, né, essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu já começo também pedindo já desculpas, porque eu não tenho costume de falar em público, para mim isso é muito difícil, mas às vezes é importante, né, a gente superar os nossos limites, né, se colocar esses desafios para uma causa, né, como essa. Eu prometo que eu vou tentar fazer o meu melhor, né, eu me esforcei bastante para trazer um conteúdo que seja interessante para vocês, tá? Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Andréia, sou fotógrafa aqui em Recife, né, trabalho já há desde 2013, já fazendo 10 anos na fotografia, e eu realmente amo o meu trabalho, amo o que eu faço, e registrar momentos especiais, né, como a gestação, que é um momento de uma felicidade gigantesca, né? O nascimento do bebê, seu crescimento, tudo isso, todas essas fases são uma das coisas mais lindas da minha profissão, realmente, né? Então, eu sou muito, muito grata por cada família, por cada mãe, pai que me escolhe para estar ali junto nessa missão de guardar para sempre a memória de dias tão importantes, né? Na vida dessas famílias. Realmente, para mim, é uma felicidade assim, indescritível. E além desse trabalho com as famílias, de acompanhar, né, que eu faço, eu tenho também meus projetos pessoais, que também é um outro xodó, que eu gosto muito de fazer sempre. Cada ano eu procuro encontrar um tempinho para esses projetos. E por isso que eu estou aqui, que um desses projetos é em parceria com o Instituto Transformador. Bom, falar de família, né, a gente sempre fala de momentos lindos, maravilhosos, né? A gestação, o nascimento, são sempre momentos carregados de muita alegria, né? Mas sempre tem algo que ninguém para muito para pensar, né? Que também existem mães e famílias que vivem um momento de muita dor, né? Durante essa fase. São as mães e famílias, os pais que passaram por perda gestacional neonatal, né? Quando os pais perdem filho, eles têm seus sonhos interrompidos. De uma forma muito assim, abrupta, inesperada, ninguém está preparado realmente para isso, né? Então, é um assunto muito delicado, mas que a gente precisa dar uma certa atenção, né? Precisa ter uma atenção de todos nós, para que a gente possa poder ajudar essas famílias a passarem por esse trauma de uma forma mais amena, né? Tentar realmente dar esse apoio que é tão necessário, né? Então, a quantidade de mulheres que sofrem com essa dor de perder um filho, né? A quantidade de famílias que passam por isso em silêncio é muito maior do que a gente pode imaginar, né? É como se fosse uma coisa em segredo, sabe? As famílias parecem que às vezes não querem compartilhar, isso se mantém ali guardado, né? Difícil de falar. Muitas vezes as mães comentam que depois que perdem o seu filho durante uma gestação, aí descobre que uma amiga, que a prima, que alguém próximo também passou por isso, mas a pessoa nem sabia. É muito comum, né? É realmente um tabu, né, a gente falar sobre esse assunto. Então, eu acredito que as famílias, elas se veem realmente impotentes, né? Passam por uma frustração, né, se veem tristes, às vezes com raiva,
né, sem entender por que estão passando ali por isso, e até conseguirem realmente assimilar todo esse impacto que essa experiência, né, traz, é um processo que leva tempo, né? E aí, eu estou aqui por conta dessa aproximação que eu tive com o projeto, né, com o Instituto Transformador, e aí veio o convite para falar sobre fotografia, a importância que a fotografia tem, né, especialmente em momentos assim. Então, no geral, as pessoas, elas acham que fotografia é só uma imagem impressa num papel, né, ou até um pendrive, arquivos dentro de um pendrive, que estão ali só mais que ocupando espaço, né, dentro do HD do computador, né, e a gente não pode nem dizer que não é uma verdade, porque sim, fotografia também é isso. Mas será que é só isso que a fotografia representa, né? Eu acredito que não, que, na verdade, a fotografia ela vai muito além de só um arquivo, só um meio, né, que se apresenta, né? A importância da fotografia, na verdade, ela não está ali naquela forma, né, como ela se mostra para a gente, se no quadro, se no HD. Ela vem para contar uma história. Que história a gente tem ali naquela fotografia, né? Com quem está naquela foto? Aonde foi tirada essa foto? Quem estava presente? Por que estava daquela forma, com aquela roupa? Ou com, né? A gente olha muito cada detalhe quando a gente está analisando uma fotografia, né? Às vezes até tem cheiro, é engraçado. Eu tenho certeza que se a gente for perguntar aqui a algumas pessoas, a gente vai encontrar pensando, quem nunca encontrou uma fotografia antiga sua e pensou, nossa, dá um exemplo aqui. Nossa, eu lembro muito quando minha avó fazia esse bolo de laranja que a gente está comendo nessa foto. Eu lembro demais desse dia, sei lá, que eu levei uma queda e rasguei meu queixo e minha avó veio me abraçar, me cuidar. E eu lembro até do perfume que ela usava. Então, assim, eu acho que a gente olhando uma fotografia, a gente consegue acessar coisas, sensações realmente que estava esquecido, né? Estava lá guardado, mas realmente a gente esquece, né? Então a gente percebe que uma imagem ela pode trazer para a gente muitas sensações maravilhosas, né? Então tudo isso está lá guardado na nossa memória, sempre esteve lá de fato. Só que a nossa memória ela é traiçoeira, né? A gente não pode confiar muito nela, porque com o passar do tempo, assim como no computador, a nossa memória ela vai apagando algumas memórias, alguns fatos, alguns acontecimentos, para dar lugar, para dar espaço para novas coisas que vão acontecer com a gente, né? Então, realmente, a gente não pode se fiar realmente de tudo, da nossa memória, porque muita coisa a gente termina esquecendo, que passa batido. E aí é onde entra a fotografia, né? Como se fosse um portal. Eu digo que a fotografia ela tem esse poder de nos transportar lá atrás para algum momento, sabe? É como se fosse realmente um espaço que a gente conseguisse atravessar todo o tempo e viver de novo o que a gente está vendo ali naquela imagem. É mágico, é mágico. E quando a gente fala de ter o registro de alguém que a gente sabe que nunca mais a gente vai poder ver, nunca mais vai tocar, não vai poder mais estar próximo, né? A gente nunca mais vai voltar a ver esse rostinho, né? Quando a gente fala, principalmente quando a gente fala de mães e pais que perdem seus filhos, eles só têm aquele momento. E se a gente não tem esse registro, cada vez mais com o passar dos anos, essa lembrança ela vai ficando mais apagada. Então, a fotografia ela tem o poder de permanecer ali, viva aquela memória, né? Os detalhes de cada pedacinho daquele bebezinho, daquele corpo, ficam ali preservados. Então, se a gente pensar no valor dessa fotografia para essa família, eu acho que é como um tesouro, né? Cada momento a gente guarda como um tesouro realmente, não tem preço cada imagem. Se a gente perguntar para qualquer pessoa, todas as suas fotos de infância que você tem, eu quero comprar todas, qual o preço que você vai me cobrar? Ninguém quer, ninguém vai querer vender, porque realmente não tem preço. As nossas memórias, elas são de um valor que a gente não tem nem como medir, né? Então, a gente quer realmente guardar para sempre cada detalhe. E as fotografias, elas conseguem nos permitir isso, né? Por isso que eu sempre digo para as pessoas, nunca, nunca, nunca deixem de fotografar, sabe? Muita mãe
muita família chega para mim. Eu falo mãe porque realmente é um costume. Geralmente eu lido mais com as mães, realmente. Elas são mais próximas de mim, mas os pais também, sempre eu comento muito. Mas o que eu vou dizer agora é muito relativo às mães. Elas geralmente fazem, eu não quero sair nessa foto porque eu não estou arrumada, eu não estou maquiada, eu quero estar bonita. E eu sempre falo que lá na frente, daqui a 20, 30 anos, não vai ser isso que seu filho, né, as pessoas não observam isso. Elas querem ver só a sua presença na imagem. Então, assim, sempre a gente deve estar registrando cada momento. Até para nós, assim, eu falo muito no futuro para as nossas próximas gerações, mas para a gente mesmo, lá na frente, daqui a 20, 30 anos, a gente vai poder ver uma fotografia, né, nossa, se lembrar de um momento específico, e a gente deixou de tirar foto porque não estava bem, né? Então, assim, pode fazer fotografia de qualquer jeito, como você estiver. O que importa é que você esteja lá para você poder reviver esses momentos lá na frente, né? Lá no futuro. Então, depois de falar um pouquinho sobre essa importância da fotografia, falar um pouquinho de como eu vejo, como eu me relaciono com a fotografia, eu tive o prazer também de conhecer, né? Há 2 anos atrás, eu descobri que também existem pessoas incríveis cuidando dos corações dessas famílias, né? E oferecer um espaço de acolhimento e de escuta. Esse grupo é o Instituto Transformador, aqui em Recife, que me emocionou muito, muito mesmo, e me mostrou que a minha fotografia, ela também poderia fazer parte da vida daquelas famílias de uma forma muito especial. Então, eu me tornei realmente voluntária, né, do Instituto, para poder registrar os eventos, né, do grupo. E acho que o primeiro evento que a gente participou junto, que eu tive esse prazer, foi o plantio, né, a criação do Bosque do Amor, aqui no Parque da Macaxeira, onde as famílias elas trocaram ali vivências, né, suas experiências, suas histórias, e também fizeram o plantio de mudas de ipês. E cada muda ela representava, simbolizava seus filhos. E foi, assim, acho que o primeiro contato mais próximo que eu tive com tudo isso. E foi muito, muito especial para mim. Então, já sou sempre... Ali foi o começo de tudo para mim, foi muito especial, realmente. Então, a partir daí, desse momento, eu comecei um pouco a pesquisar, a me informar um pouco mais, entender como é que funciona isso nas famílias, né? Como é essa vivência. Daí, pesquisando, eu descobri várias histórias lindas, né? Pesquisando pela internet mesmo, a gente conhece várias histórias, e uma delas foi a de George e James, que eles perderam sua bebê em 2015, eles acreditam que por um erro médico. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas provavelmente foi uma avaliação não adequada, que veio a bebê veio a óbito. Mas eles tiraram disso uma oportunidade de fazer um ensaio, né, de fotografia com sua filha, né, naqueles poucos momentos que eles estiveram ali juntos, eles quiseram fotografar, e eles tiveram essa iniciativa porque eles queriam realmente alertar as famílias a acreditarem na sua opinião, né? Veja como ela fala aqui, quando eu a segurei nos braços, eu vi que era a bebê mais perfeita de todas, mas ela estava morta. E você ter essa consciência e pensar, eu preciso ter o registro disso, não é todo mundo que passa por isso, e é por isso que eu acho que é importante que a gente esteja rodeado de pessoas nesse momento do nascimento para te apoiar em tudo, né? Então, a Geórgia, ela fala que ela quer que as pessoas leiam a história dela e que saibam que, se não se sentirem bem durante a gestação, se não sentirem que tem algo que não está dando certo, que sempre investiguem, que busquem, né, que não confiem 100%, e sim um pouco mais na sua própria intuição. Porque mesmo que o profissional diga que está tudo bem, pode não estar, porque ela acredita que ela poderia ter a filha nos braços se ela tivesse confiado mais na intuição dela, né? Então, eu também descobri uma outra mãe, que é a Natalie Morgan. A filha dela nasceu morta depois de 40 semanas e 6 dias de gestação, em 2017, e ela também fez um ensaio com a filha, mas já no caso da Natalie, ela queria que os pais percebessem o quão valiosos são os momentos que passam com as crianças, né? A intenção dela era realmente eternizar o momento
e deixar uma mensagem para as pessoas, lembrando sobre a preciosidade da vida, né? Eu achei isso muito especial, isso me tocou muito, né? Essa consciência, né? Tão importante nesse momento. E aí veio a minha experiência, né? Eu levo alguns anos fotografando gestantes, fotografando nascimentos, e é sempre uma experiência incrível para mim. São momentos que eu guardo, cada nascimento eu guardo muito num local especial, sabe? É muito, muito, muito bom. Assim, eu me sinto muito grata com cada família que me permite fotografar esse momento tão íntimo. É sempre muito incrível. E eu, durante todos esses anos, né, sempre fotografando os nascimentos, eu nunca tinha me deparado com uma situação adversa. E sempre pensava, como é que eu vou me portar quando acontecer? E será que a gente sempre nunca pensa, né, que isso possa acontecer, mas eu às vezes pensava, será que um dia eu vou viver isso? Será que eu vou estar presente num momento assim? Né? E me aconteceu uma vez que eu estava num parto e durante todo o trabalho de parto, tudo normal, não tinha nenhuma intercorrência, tudo acompanhado, com a equipe humanizada, tudo perfeito. Mas, de repente, não se escutava mais o coraçãozinho do bebê. Imediatamente, a equipe corre para fazer uma cesariana de urgência, de detectar que não tinha os batimentos até o nascimento, foram 3 minutos, realmente foi muito rápido, na tentativa realmente de salvar o bebê. E aí eu lembro de flashes assim, parece que em câmera lenta do que estava acontecendo, sabe? A movimentação rápida das pessoas, eu tenho algumas lembranças disso. E aí eu fiquei fotografando afastada, esperando que não fosse nada ruim no final das contas. E aí, quando o bebê nasceu, aí eu baixei a câmera porque eu vi que não estava tudo bem. E eu me pergunto até hoje, será que eu deveria ter baixado? Será que não era importante eu seguir fotografando, sabe? É uma questão que eu ainda fico me perguntando muito, né? Mas ali, bom, sem entrar muito em detalhes nisso também, eu acho que não vem ao caso, mas viver aquilo me fez pensar, né? Como é que a gente deve se portar nesse momento realmente, sabe? Será que a gente deve seguir fotografando? Eu até quero levantar essa questão aqui para vocês. Sinceramente, porque eu não sei, eu não tenho essas respostas. Acredito que também não deve ter existido assim, uma resposta certa. Eu acho que cada caso é um caso, cada família, a gente tem que respeitar como ela recebe isso, né? Mas, deixa eu achar. A gente sabe que no mundo da obstetrícia a gente sempre está esperando a vida, né? É sempre um desfecho feliz, é alegria no final, né? A gente não sabe realmente muito bem lidar com isso, com a morte. Então, para mim, nesse dia foi muito difícil e passei uns 3 dias muito tocada, muito mexida, realmente. Tentei entrar em contato com a família depois, mas acho que não sei, respeitei o espaço, né? Aquele momento de luto. E até aquele momento ali, eu entendi ainda mais a fundo o propósito de tudo, sabe? Muitas dessas mães, né, que fazem a sua foto durante a sua gestação, ou dos primeiros momentos de vida dos seus bebês, seus filhos, aquele é o único registro de sua maternidade. E, assim, essas imagens, elas são guardadas, assim, com muito carinho, porque ali é como... Fotografia é documento, né, de certa forma. É como se... Tem até uma fala que uns amigos escreveram aqui na minha parede, que sua certidão de nascimento prova que você nasceu, sua certidão de óbito prova que você morreu. E as suas fotografias prova que você viveu, né, que você esteve aqui. Então, as fotografias têm realmente esse poder de documentar também, de mostrar que, olha, isso foi tudo que eu vivi. Então, ter um único registro, esse registro ele tem um valor, assim, que a gente não pode nem correr o risco de não ter, sabe? Porque são únicos, né? São momentos que a gente não tem como voltar atrás para refazer. Então, realmente, são imagens que a gente tem que fazer com muito carinho, guardar com muito carinho. Essas únicas imagens, elas são muito importantes até para o processo do luto em si, né? Deixa eu colocar aqui. Porque
por isso é tão importante que a equipe que esteja acompanhando a família, ela tenha a devida sensibilidade de permitir um registro, né? Ou perguntar se é desejo da família de registrar, né? Proporcionar um tempo junto para que eles estejam ali, porque a gente não sabe se eles vão, né? Quanto tempo vai ser possível quanto tempo eles têm juntos ali. Às vezes muito pouco, às vezes nem, né? E algumas famílias relatam que realmente perderam essa oportunidade, né? Então, é imprescindível que a equipe médica e os profissionais da área de saúde eles estejam realmente preparados para atender e ajudar, prestando apoio e acompanhando, né, adequadamente esses pais e mães. Infelizmente, a gente sabe que existem relatos, né, de mulheres que, infelizmente, foi negado para elas essa oportunidade de estar com seu filho, do direito de ver, não é nem de estar um momento, às vezes elas não tiveram a oportunidade de ver seus filhos, né? E eu imagino que, assim, devem passar a vida inteira com essa sombra, né, na mente, sem saber como era o seu bebê, né? Isso deve ser muito perturbador. Então, a gente precisa realmente se solidarizar com essas famílias, elas não precisam passar por isso sozinhas, né? E que bom que a gente tem aqui o 15 de outubro, né, para conscientização, né, para que a gente possa apoiar, para a gente possa dar o auxílio para quem tanto precisa desse carinho, desse espaço de respeito, né? Mas eu acredito que mais do que a nossa solidariedade, essas mães, elas precisam ser ouvidas, né? Graças à luta delas mesmas, foi criada a lei municipal, que inclui no calendário oficial de eventos aqui em Recife, a semana de sensibilização à perda gestacional, neonatal e infantil, que é realizada anualmente na semana que compreende essa que nós estamos, né, da semana do 15 de outubro. E ela foi criada, né, para a gente dedicar um tempo para disseminar informações para os pais, para as famílias, para os profissionais de saúde e sociedade em geral também, promover a humanização do atendimento no serviço de saúde, orientar as famílias enlutadas sobre seus direitos, que é previsto em lei, e outras normativas, enfim, né? Então, além disso também, eu tive a honra de participar, de ser convidada para participar do projeto Pela Gente com Amor, né? Foi muito emocionante para mim, veio através de Cris, o convite do Instituto Transformador, para a gente realizar fotografias dessas famílias. Então, nós tivemos a oportunidade de fotografar 11 famílias no ensaio, aqui no estúdio, e eu pude conhecer cada uma delas, escutar a história de cada uma delas. Eu fiz questão de realmente fazer isso sempre com muito respeito também. Então, para mim foi muito especial poder estar presente e viver esse momento junto com cada uma dessas famílias. E mais emocionante ainda também vai ser que a gente vai conseguir fazer uma exposição. Eu vou te mostrar aqui algumas dessas fotografias, não todas, porque essas fotos elas vão estar expostas a céu aberto, ou seja, todos podemos ir, para poder fazer uma homenagem para cada uma dessas crianças, né? A gente vai expor essas fotografias, elas serão projetadas na Torre Malakoff, quem é daqui de Recife conhece, fica no centro da cidade. Então, é uma torre enorme que a gente vai conseguir projetar essas fotografias, e, paralelo a isso, estará acontecendo a vigília de velas para homenagear esses bebês que se foram, né, mas que seguem sendo muito amados. Então, aproveito aqui a oportunidade para convidá-los todos para participarem desse momento de homenagem aos pequenos anjos, e que também é um momento que a gente tem para dar visibilidade a esses pais, a essas famílias, né, para que todos, e não só os familiares e amigos, possam tratar desse tema, né, com a devida sensibilidade. Essa é a Cris, que tanto me mostrou esse mundo todo, né? Essa exposição ela também vem para promover a reflexão, né, sobre deixa eu botar aqui, sobre como esse momento ele pode ser na vida das pessoas que o passam, né? Tem um objetivo também de incentivar a quebra do silêncio, diminuir esse tabu gigantesco que ainda insiste em permanecer aqui, né, que realmente existe, e que só existe pela falta de entendimento, né, e eu me incluo também nisso. Realmente é difícil para a gente
lidar. Eu, sinceramente, acho que estou cada dia aprendendo um pouco, né, saber como lidar com a dor do outro. Né? Então, hoje eu me sinto extremamente importante, né, ter essa oportunidade de ajudar, de alguma forma, essa onda de luz em memória dos bebês e crianças que foram embora tão precocemente, né? Então, para mim é um momento de emoção e de muita gratidão. E estar com cada uma dessas famílias me fez enxergar a maternidade, a paternidade e até o meu próprio trabalho de uma forma ainda mais incrível e mais forte, né? Eu consigo dar um valor muito maior a essas imagens que eu consigo produzir. E, então, eu só tenho a agradecer às idealizadoras do projeto, né? Muito, muito obrigada por essa oportunidade de poder me engajar junto com vocês nessa luta, de oferecer amor, acolhimento e essas mamães e famílias tão queridas. E é isso, eu queria só agradecer e eu encerro por aqui. Muito, muito obrigada a todas vocês, espero que, eu não sei se quanto tempo eu fiquei, eu acho que não tenho nem ideia, gente, espero que tenha dado certinho. Eu nervosismo, não sei se eu falei rápido demais, mas foi. Tá no tempo, Andréa, deu. Obrigada. E aproveitando, você falando dos projetos de lei, a gente conversou assim antes da abertura, né? Que agora, essa semana, foi aprovado um novo projeto de lei, o 18.844, que institui, né? Dentro desse projeto de lei tem um parágrafo que fala que a instituição de saúde deverá consultar os familiares da parturiente sobre o desejo de guardar alguma lembrança do bebê, de que trata o inciso, tais como fotografia e mecha de cabelo, ou seja, tem um projeto de lei, como Perla falou no início, na abertura, né, quando coloca lá escrito, dá um peso maior, que essa família, caso queira, tem sim o direito de sair com a fotografia. Então, só reforça o trabalho tão nobre de vocês para essa temática. Gratidão, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço sempre. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Perla, você quer falar alguma coisa ou posso passar para a Paula? Pode passar para a Paula. Foi maravilhoso, Andréia. Obrigada, viu? Eu estou aqui colocando as mensagens, eu não vou conseguir todo mundo falando muito bem no chat. Muitas pessoas comentando, poxa, não tive isso. Acho que uma grande quantidade de pessoas aqui, me arrependi de não ter tido isso, né? E aí depois eu guardo as perguntas para o final. Então, Cris, pode apresentar a Paula, e aí o palco é dela. Paula, é com você. Paula é nacionalmente, mundialmente conhecida com suas fotografias também, né, Paula? Aí trabalha com tanta delicadeza com a perda gestacional, fundadora e coordenadora do Grupo Colcha, e vai falar também para a gente desse belíssimo trabalho. Obrigada, Paula, é com você. E pessoal, boa noite, obrigada. Diferente da Andréia, eu não me organizei aqui com slides, com tudo, eu gosto muito mais de conversar, e mesmo sendo fotógrafo, essa questão de tecnologia de computador não é comigo, então a gente vai conversar mesmo, vai ser um bate-papo. É muito importante a gente estar falando isso no mês, né, numa semana que a gente celebra, né, a conscientização e o apoio mesmo em relação à perda gestacional, neonatal infantil, e esse mês também completam 4 anos quando eu fiz o meu primeiro acolhimento. Coincidentemente, meu primeiro acolhimento de uma perda gestacional foi no mês de outubro, e foi a partir dali que eu criei o projeto do Grupo Colcha, né? O projeto do Grupo Colcha, que é o grupo que eu coordeno, ele veio justamente de um acolhimento. Por ser fotógrafa de parto, eu vivia dentro das maternidades e tinha ali uma vivência do amor, né? De vida, de alegria, de felicidade, mas a gente também presenciava vários momentos que a gente falava, poxa, alguma coisa ali não tá legal. A gente passava pela porta dos quartos e aí, às vezes, a gente via, assim, uma palavra escrita, decesso. A gente via mães chorando no meio de mães alegres. Então, a ambiência de um parto, de um modo geral, ela é muito feliz. Esse é o propósito, né? Tá todo mundo ali indo para maternidade, famílias e tudo, mas também acontecem intercorrências que fazem parte, e que essas intercorrências muitas vezes não eram vistas, não eram faladas, eram escondidas, ou às vezes ignoradas por uma simples por protocolos esses que magoavam cada vez mais as famílias. E quando eu tive o contato de uma mãe que me chamou, que era um bebê de uma trissomia, de uma anencefalia,
e que ela quis seguir a gestação, e que ele tinha pouquíssimas condições de vida, porque era um bebê muito, com várias cardiopatias, com vários outros problemas além da anencefalia. Ela falou, meu filho vai chegar, mas provavelmente ele vai partir, mas esses momentos eu quero ter para mim. E foi a partir daí que eu fui estudar, isso há 4 anos atrás, que eu fui estudar o que seria a importância daquela fotografia. No Brasil, se a gente acha que a morte é um tabu, no Brasil, tudo que pode ser um tabu é 10 vezes mais complicado. Então, as questões de fotografias, as questões de certidões, as questões de leis, no Brasil, são sempre 10 vezes mais complicadas. E nos Estados Unidos já existia um grupo grande de fotógrafos, ao qual eu me inspirei, que chama Now I Lay Me Down to Sleep. E esse era um grupo que ele já fazia os registros, inclusive registros newborn, de bebês que já tinham partido. E eu entrei em contato com eles, eu até me cadastrei, mas eles não têm vínculos de fotógrafos voluntários no Brasil. Mas aí eu comecei a estudar aquele tipo de fotografia. Eu já sabia, como uma fotógrafa de família, a importância dos registros, seja ele em qualquer situação. Seja ele de parto, seja ele newborn, seja ele gestante. Eu uso muito uma frase nos congressos que eu falo assim, o Márcio Garcia, ele fala, né, no filme Renascimento do Parto 1, quando a filha dele nasce, quando o filho ou a filha dele nasce, e que a enfermeira dá um banho abruptamente no filho, ela fala assim, ele pede para ela ter calma, e aí ela fala assim, mas eu faço isso todos os dias. Aí ele fala, mas é a primeira vez do meu filho. E a fotografia é isso, por mais que a gente faça todos os dias um ensaio newborn, por mais que a gente faça todos os dias um ensaio gestante, por mais que a gente faça todos os dias um ensaio de família, talvez seja a primeira e única vez daquela família. Talvez seja a primeira e única vez daquele bebê, né? Então, é isso. Eu, na minha filosofia de trabalho, a minha fotografia, ela é muito mais sentimental do que comercial, para ser muito sincera. Eu gosto de contar histórias e me aprofundar nessas histórias. E é por isso que eu acho que eu me enveredei nesse mercado, no mercado da fotografia de família com uma outra linguagem, né? Com uma outra proposta mesmo. E quando eu fundei o Grupo Colcha, há 4 anos atrás, quando eu tive o projeto de fundar o Grupo Colcha, ainda não tinha a doutora Mônica Nardi, ainda não tinha nada, mas eu falei, a gente precisa começar a falar sobre. Eu fui extremamente criticada, extremamente vetada em várias possibilidades, porque falar sobre a morte é falar sobre algo muito ruim. Só que eu quis e consegui provar, através das fotografias, que falar sobre a morte é triste, mas não é ruim, porque, independente do que aconteça ali, o que prevalece e o que eu quero mostrar através da fotografia é o outro lado. Eu não quero mostrar a dor, que por si só já é a maior que a pessoa vai sentir, eu quero mostrar o amor. E a fotografia, ela nos trouxe essa sensação de pertencimento às situações. A fotografia, ela tem o poder de nos conectar às outras histórias e ela tem o poder de nos fazer entender melhor o que acontece ali. Ao mesmo tempo que você pode contar uma história através de um registro fotográfico muito ruim, uma história às vezes muito boa, com uma narrativa muito ruim, você pode contar também e mostrar uma história muito triste, como é a perda de um filho, numa narrativa de extremo afeto e amor, que é o que eu quis fazer através das minhas fotografias. E aí eu me aprofundei nesse universo, eu fui a Londres, eu fiz um curso, né, com o maior grupo de apoio à perda gestacional neonatal e infantil que existe, que chama SENS. É um grupo que existe há 40 anos, eles têm um trabalho brilhante em toda a Inglaterra, na verdade em toda a Europa, né, não só de apoio à perda gestacional, mas como treinamento médico, enfim, uma coisa absurda, tanto que de maravilhosa, né? Tanto que em todas as maternidades de Londres eles conseguiram instituir um quarto deles, e você tem lá a possibilidade de, inclusive, ficar com o seu bebê quantos dias você quiser, eles têm aquela questão do berço freezer, e eu falei, a gente precisa ter algo no Brasil que dê a essas famílias a possibilidade de fazer com que o momento delas não seja mais dolorido do que já é. E eu, através das fotografias e através das redes sociais, que as redes sociais, a gente vive numa geração de rede social que provavelmente, daqui a um tempo a gente vai falar, nossa,
que pesado que eram as redes sociais no ano de 2020, com tantos cancelamentos, com tantas coisas negativas, com tantas coisas que nos puxam para baixo, mas, ao mesmo tempo, eu uso as redes sociais como uma outra ferramenta, como uma ferramenta de espalhar justamente boas causas. As pessoas, de um modo geral, enxergam as coisas com o olhar que você as conta. E através da fotografia, através principalmente do Instagram e das redes sociais, eu consegui contar essa história e aproximar essas pessoas porque falaram uma coisa. Eu acolhi uma família com um bebê de 39 semanas e 4 dias, que tinha 3,8 kg, que ia nascer no dia seguinte, e ali a gente fez um acolhimento, onde a gente fez um print do pezinho, onde a gente guardou, Falar é uma coisa. Às vezes as pessoas não se aproximam da sua fala, ou elas criam na cabeça dela o imaginário do que você está contando. Quando você mostra, através de fotos, o que foi feito, e quando você consegue, através dos seus registros, tocar aquelas pessoas que o que aconteceu ali foi uma conexão, um encontro e uma despedida, repleto de amor e respeito, as pessoas começam a entender e ver a importância do que é um registro fotográfico de um amor e de um bebê que já partiu. Então, foi ali, naquele bebê, ele realmente, na verdade, esse bebê anencéfalo que eu fotografei, ele nem chegou a nascer vivo, ele faleceu mesmo na barriga, e eu fiz esse registro antes da existência do Grupo Coxa, e falei, a gente precisa começar a falar sobre. Tinham muito poucos grupos no Brasil, na verdade, eu amadureci essa ideia, e no ano seguinte, assim, pouco tempo depois, a doutora Mônica Nardi perdeu uma bebê. É uma médica ginecologista obstetra com 38 semanas e 6 dias, a Cecília. E com isso, a gente nos deu a possibilidade, né? Me deu a possibilidade, porque eu era só uma fotógrafa, né? Que tinha um projeto, mas aí nos trouxe uma outra possibilidade, uma outra amplitude sobre o tema da gente montar um grupo, de fazer um acolhimento. O trabalho do Grupo Coach, ele é um pouco diferenciado, eu acho que dos demais grupos do Brasil, porque a gente trabalha em loco. Então, eu tenho hoje um canal aberto com todas as maternidades de Belo Horizonte, e não são poucas, né? A gente tem aqui o Hospital Sofia Feldman, que faz uma média de 1.000 partos mês, a gente tem a Santa Casa, a gente está falando, estou falando só dos hospitais do SUS, né? Uma Santa Casa faz uma média de 300, um Zoleta Neves, um Júlio, então, assim, enfim, a gente tem uma série, muitas maternidades, e eu tenho esse canal que, através das redes sociais, e essas maternidades conseguiram se aproximar do grupo e entender a logística do atendimento, e a gente trabalha com esse atendimento em loco, onde quando a família ela passa por um processo de perda, ou ela chega com um decesso fetal, a família, às vezes, ou a maternidade, que muitas vezes é a maternidade, entra em contato comigo e eu vou até eles e faço esse acolhimento. E esse acolhimento é muito parecido com o que o grupo, o SENS faz, né? Eles levam uma caixa, a gente leva uma caixa, a gente chama caixa de memórias, onde a gente faz o print do pezinho, onde a gente corta o cabelinho, onde eu corto o cabelinho, onde eu dou à família a possibilidade de ter o contato pele a pele com o bebê, onde eu explico sobre o parto normal, onde a gente mostra uma cartilha, e também falo sobre as fotos. A Andréia falou uma coisa assim, que ela fotografou um parto, que ela não sabia se ela continuaria a fotografar. E quando as pessoas me perguntam isso, eu falo assim, Paula, e os partos que você vai, que porventura podem dar alguma coisa errada, você continua fotografando? Eu falei, sim. Porque essa é a história daquela família. Independente do desfecho que acontecer ali, você fotografar ou não, você não vai deixar de contar a história. Você não vai esconder, você não vai apagar. O não registro do que acontece ali não vai mudar o desfecho daquela história. Então, se essa foi a história que aquele bebê quis contar, e eu falo muito sobre isso, muito sobre escolhas, muito sobre o que era para ser, é o que você precisa mostrar. Talvez aquela família não queira ver aquelas fotos. E isso é uma coisa muito importante da gente falar sobre a fotografia de bebês que já partiram. E eu falo para todas as famílias, mesmo as que relutam em fotografar o bebê quando eu estou em loco. Eu falo, tudo bem, é preferível você ter uma coisa que nunca mais, que você não queira ver. Você pode ter algo que você não queira ver por opção, ou você querer ter algo que você nunca mais vai poder ter, que é o caso da fotografia, de um bebê que já não está mais aqui. E por saber da importância
e da significância daqueles registros para tantas famílias que eu já acolhi e para tantas famílias que eu já registrei, eu realmente explico e apresento essa possibilidade. Quando eu conversei com a Natália Mundim sobre a doação de leite, né, sobre a opção de doação de leite, era uma coisa que as pessoas falavam assim, mas ninguém nunca me falou que eu teria essa possibilidade. No momento do olho do furacão, que a família está passando por uma perda gestacional, que ela não está entendendo o que está acontecendo ali, que ela está num outro universo, que ela está com a dor maior do que qualquer coisa, que a dor não tá sobreposta à razão dela, ela não vai ter a possibilidade, ela não vai questionar, nem falar com você algo, sendo que se você não oferecer. Então, você precisa estar disposta a oferecer elas possibilidades. E quais são as possibilidades que você tem a partir do momento que você descobre que seu filho já não tem mais vida na barriga, que é o caso do trabalho do Grupo Coach? Bom, você tem a possibilidade de fazer uma despedida respeitosa. Você tem a possibilidade de segurar seu filho. Você tem a possibilidade de trocar a roupa dele. Você tem a possibilidade de colocar o seu bebê pele a pele. Você também tem a possibilidade de fazer foto. E se você quiser, você tem a possibilidade de não tomar o remédio para doar o seu leite materno. Então, apresentar para a família as possibilidades que ela tem, sabe assim, acalentam um sofrimento que posteriormente para ela vai ser uma lacuna de algo que para ela nem foi apresentado. Então, em relação aos registros, a gente consegue fazer essa história dessa família ser transformada. Essa semana, na quinta-feira da semana passada, eu reuni 4 mães que eu atendi nos últimos tempos, porque todas as mães que eu faço acolhimento, a grande maioria eu também entrego uma joia, que é feita pela Yaya, joia materna, com o cabelinho do bebê. Eu corto um pedacinho do cabelo, um pedacinho vai para a caixinha, e eu levo um pedacinho do cabelo e eu dou essa joia para a mãe. É importante falar que o meu trabalho é 100% voluntário. O trabalho do Grupo Coach é um trabalho 100% voluntário. Uma parte sempre do que acontece no meu estúdio, financeiramente, é voltada para o Grupo Coach de forma voluntária. E todas essas mães, elas estavam no estúdio e elas receberam, né, esse pingente, e elas receberam também um quadro 30x45 com a foto do bebê. E aí as pessoas falam assim, nossa, já chegou, né? Nossa, mas a mãe vai pôr uma foto de um quadro tão triste do seu filho em casa? Falou assim, não é um quadro triste, é um quadro de um encontro. Triste é para quem não estava na ambiência, talvez. Triste é para quem olha de fora e enxerga aquele momento somente com o olhar da dor. Aquela família enxerga aquele bebê, aquela criança com um olhar de amor. Aquele é o filho dela. E mais uma vez eu falo, esconder a sua história não vai fazer amenizar a dor. Muito pelo contrário, vai te trazer mais dor. Então, falar sobre fotografia, e eu achei o tema desse ano brilhante, né, da gente falar pelas lentes do amor, é justamente isso. A gente vive uma era de tecnologia, de rede social, de postagens. A gente precisa entender que é através da sensibilidade do outro, e que isso, a fotografia tem esse poder, é que a gente vai conseguir mudar as coisas. As palavras, elas têm poder, mas as redes sociais e a foto, ela tem a força que as pessoas precisam. Então, o meu trabalho em relação ao Grupo Coach e em relação à fotografia é isso, a gente mostrar um lado do luto materno e um lado da dor da despedida de um filho que já partiu com outro olhar. A gente sabe que as lacunas criadas no momento traumático de uma despedida de um filho que já não está mais aqui, elas são tão pesadas que muitas vezes esse luto que não tem tempo para acabar, que não é superado, que a Dani Bittar fala brilhantemente que não existe um tempo de superação, ele é mais sofrido, ele é mais pesado. A gente tem a possibilidade, através de um acolhimento, através da possibilidade de um registro amoroso, através de um olhar diferenciado para uma família, ou de uma escuta, ou de uma fala, transformar histórias. E é isso que a fotografia faz, assim, ela através das postagens também, ela tem o poder de transformar o olhar que o outro tem em relação à morte também.
Quantas vezes, lá no início, há 3 anos atrás, quando eu postava, eu recebi críticas horrorosas em relação. Eu já perdi contratos de clientes que às vezes que eram minha, que iam fechar e falavam assim, eu não vou mais te seguir porque você posta coisas que me doem. Esconder a dor do outro não vai fazer a sua vida ser mais feliz. Esconder, colocar debaixo do tapete histórias tão reais que vivem, não vai fazer eu ser mais ou menos feliz. Falar para uma mãe que é difícil mesmo, que uma outra mãe teve uma perda gestacional, não vai fazer você ter uma perda gestacional, não. Vai fazer, talvez, você ter uma empatia maior pela pessoa que está do seu lado, ou ter uma empatia maior com o que acontece dentro de uma maternidade. É isso. Eu acho que é só uma questão de empatia mesmo. Não dói mais, não dói menos para você que não está vivendo aquilo. Muito pelo contrário. É um aprendizado para todas nós que não estamos vivendo aquilo. Eu acho que a fotografia, ela trouxe esse poder. Ela tem esse poder. Ela tem o poder de mostrar algo que muitas vezes as pessoas tendem a fechar os olhos e não querer enxergar por uma simples questão de achar que a vida delas vai ser mais ou menos feliz por isso. Então, trazer essa discussão em torno disso já é, para mim, vitorioso. Quando eu comecei a postar, igual eu falei que eu recebia críticas, para mim já estava brilhante, porque pelo menos as pessoas estavam falando sobre. Então, postar uma foto hoje, e que mesmo que seja tão negativo para uns e tão positiva para outro, não independe. As pessoas estão falando sobre. Quantos artistas... Vamos pensar, há poucos anos atrás, a gente não está falando nem de décadas, a gente está falando quantos artistas há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, que perderam seus filhos e que viveram esse luto silenciado e que nunca postaram nas redes sociais. A gente abriu um caminho que há pouco tempo atrás o Whindersson Nunes perdeu o filho dele e postou nas redes sociais uma foto do filho dele, ele foi recheado de carinho. Recheado de amor. É lógico que a gente sempre sabe que o universo, nem todas as pessoas no mundo são boas, e as críticas estão ali, mas a gente abriu essa possibilidade do diálogo que antes não existia. Então, falar sobre o tema, mostrar as fotos, te aproximam da dor do outro, te fazem ter mais simpatia, e te fazem também entender que sim, é difícil, sabe? Que é um momento muito dolorido, mas que esse momento pode acontecer ali, pode ter acontecido com a sua vizinha, com a sua melhor amiga, com a sua mãe, e que você simplesmente não enxergou porque nunca foi te dada a você a possibilidade de um diálogo sobre. A fotografia, para mim, ela é muito importante, ela é mágica por isso, ela nos abre um diálogo que seja para as críticas, que sejam para as pessoas que não curtem, que não apoiam, ou para as pessoas que simplesmente enxergam e passam a entender aquilo como algo primordial. Quando eu vou ao acolhimento, mesmo eu sendo fotógrafa, eu não chego fotografando e não fotografo de uma vez, mesmo as pessoas já sabendo que eu sou fotógrafa. Eu faço todo o acolhimento, o print do pezinho, o cabelinho, eu coloco pele a pele, eu explico sobre o processo do parto, né? Eu não sou médica, eu não sou nada, mas eu estudei muito sobre, e graças a Deus, aqui em Belo Horizonte, eu já tenho uma abertura que eu tenho o apoio das equipes, e isso é primordial para quem quer fazer um trabalho. Diariamente eu recebo no grupo Coach, eu queria muito fazer parte do grupo, eu queria muito montar um grupo aqui na minha cidade, como fazer? O que eu falo é o primeiro passo que você tem que fazer em relação a querer montar um grupo, ou em relação a querer fazer esse tipo de acolhimento que a gente faz aqui no Grupo Coach, é ter o apoio dos hospitais. Sem o apoio dos hospitais, sem o apoio da equipe, você não vai conseguir fazer nada. A gente só conseguiu ter esse apoio, a gente só conseguiu ter esse avanço no acolhimento e nos registros e nas outras questões, porque a gente conseguiu mostrar para eles a importância daquele registro. Eu conversei com a Camila Pajuaba, que é uma fotógrafa de Uberlândia, e ela falou, Paulinha, como que eu posso fazer isso aqui? Eu falei, mostre para eles a importância do seu trabalho. Mostre para eles o quão transformador vai ser para a família você fazer esse trabalho. A gente, na verdade, a gente tem que provar algo para o outro que nunca enxergou aquela história. E a fotografia tem esse poder. Ela tem o poder de mostrar às pessoas algo
que ela talvez nunca quis enxergar. Não vou falar que ela nem nunca enxergou, porque histórias de perda acontecem muito próximas da gente, mas na verdade que ela não quis enxergar. Então, o registro fotográfico, ele traz isso para a sociedade de um modo geral, que eu estou falando, essa proximidade da dor do outro, e ela traz para a família, porque isso é uma vivência de mais de 85 famílias que eu já acolhi, e pode parecer um número pequeno, em 3 anos eu até acolhido 85 famílias, mas foram 85 famílias presenciais que eu estive ali, durante horas, acompanhando o desfecho daquele nascimento, o encontro e a despedida daquele nascimento, mas são milhares de outras famílias que indiretamente são acolhidas pelo acolhimento do outro. Quando a gente quando a gente mostra uma foto, quando a gente faz uma postagem de algo relacionado ao acolhimento, milhares de outras famílias também se sentem acolhidas. É muito comum eu postar a foto de um bebê que eu acolhi e receber uma mensagem assim: eu não vi meu filho, eles não quiseram me mostrar meu filho, eu não segurei. Vendo essa foto, eu pelo menos imagino como meu filho poderia ter sido, como eu poderia ter vivido, e isso me acalenta. Então, a história de um acalenta o outro. Isso é muito importante da gente falar. E eu falo sempre isso. A dor compartilhada é dor amenizada. A dor do outro acalenta e te familiariza e te aproxima da sua dor. Então, você não se sente tão sozinho, você não se sente tão abandonado, você não se sente tão largado, literalmente, assim, do que foi a sua vivência, né? E você se sente pertencente a um grupo que, por muitas vezes, você acha que que era só você. Isso, a fotografia, ela tem esse poder. Isso, os grupos de apoio, eles fazem com que isso aconteça. Fazem com que aquilo não seja uma punição para você, porque você enxerga no outro algo que ele também viveu. E eu falo muito, a primeira frase, aliás, que eu falo para as mães que eu acolho, primeira frase que eu sempre falo: isso não está sendo uma punição para você. Seu bebê te escolheu pelo tempo que ele precisou, seja 39 semanas, 34, 30 semanas, 16, 12, 8, o seu bebê te escolheu. E essa escolha, ele poderia, dentre tantas mulheres no mundo, ele poderia ter escolhido qualquer pessoa para ser mãe dele. Ele escolheu você. E você vai ser sempre a mãe do seu filho. E é isso, eu acho que é muito das escolhas, das vivências, e essa é a importância da fotografia para mim. Eu estava falando com vocês que eu acolhi, que eu reuni, na verdade, né? 4 mães de anjos que, nessa última quinta-feira, agora no meu estúdio, e sempre que eu reúno essas mães, a gente conversa, a gente tem uma troca ali, eu mostro as fotos, eu mostro os pingentes, e aí elas foram falando o quão transformador são essas fotos na vida delas, assim. Aí uma das mães, a Rohane, ela falou assim: Paula, eu vejo essas fotos todos os dias. Todos os dias. Eu vejo para chorar, eu vejo para rir, eu vejo para matar a saudade, eu vejo para mostrar para as pessoas. E já teve gente que falou assim: nossa, eu não quero ver isso, você não acha que isso dói muito? E ela fala assim: o que dói é ver as pessoas não enxergando o meu filho como alguém que já existiu. E através das fotos eu consigo mostrar e provar que meu filho existiu. Porque é difícil a gente mostrar e falar para as pessoas até que nossos filhos existiram. Porque a gente não tem nada concreto que prove isso. A gente tem a nossa fala, o nosso amor, mas as pessoas não acreditam na existência e na conexão de mãe e filho de algo que para elas nunca existiu, porque a gente nunca teve contato. E é isso, assim. Em outro encontro do coach, eu tive a oportunidade de estar com um pai, era um pai, que virou e falou que o filho dele perdeu, era uma mãe de 44 anos, e o bebezinho dele faleceu com 39 semanas e 4 dias. 39 semanas e 4 dias, se eu não me engano, quase 40 semanas. E aí tinha uma outra mãe, que não era um encontro do coach, era um encontro de luto que eu estava participando, e essa família eu tinha acolhido. E ela falou assim: mas eu perdi meu filho com 18 anos. A minha dor é muito maior, porque
Meu filho tinha a vida toda, ele tinha 18 anos, ele tinha uma namorada. E quando você perde um filho que nem viveu e tudo, eu sei que é difícil e tal, mas a minha dor... E aí esse pai falou exatamente isso. Falou assim, mas você teve a oportunidade de viver 18 anos com seu filho. Eu não tive a oportunidade de viver nem um minuto com meu filho, porque ele já nasceu sem vida. E é isso, sabe, assim, a fotografia, ela pelo menos te traz essa sensação, às famílias acolhidas e às famílias que têm esse registro, do pertencimento, do amor mesmo. E aí cabe aos fotógrafos, né, a tantas pessoas que hoje são sensibilizadas com o tema, e que tantos deles vão fazer exposições em vários lugares. E olha só, eu aqui em Belo Horizonte, com o Grupo Coxa sendo grande como é aqui em Belo Horizonte, tendo o apoio de todas as maternidades, sendo chamada para todas as palestras, todos os congressos, eu palestrando no Brasil inteiro, inclusive no exterior, eu não consegui fazer exposição aqui em nenhum shopping. Porque as respostas que eu tive dos shoppings aqui foram que essa semana era uma semana de alegria, que era uma semana de comemoração à Semana das Crianças, que eles estariam com atividades voltadas, e que eles não poderiam colocar um tema tão pesado no momento quanto esse. Eu falei assim, pesado é a dor, é o olhar que vocês estão tendo em relação ao tema. Então, eu não consegui fazer a exposição nos shoppings, mas, como o trabalho já é muito divulgado, nós vamos fazer essa exposição virtual e ela vai chegar mais do que talvez presencialmente, porque a gente sabe que os poderes das redes sociais, e eu já tendo uma equipe de rede social, a gente sabe que a importância dessa exposição vai chegar a muito mais pessoas, talvez, virtualmente do que presencialmente. É isso, as pessoas elas precisam entender que o olhar... quando você olha para algo, o que te transfere para olhar para a dor e o que te transporta para o sofrimento é como você enxerga aquela situação. É como você lida com aquela situação. E a fotografia de algo dos bebês que já não estão mais aqui é algo que, para mim, me transmite e me transporta para um lugar de amor, de respeito e de empatia que todos nós devemos ter por qualquer pessoa. Principalmente para uma família que tem a única oportunidade de ter aqueles registros com seus filhos. Falei um pouquinho, mas a gente vai conversar mais. Se a Natália, se a Andréia quiser entrar e a gente falar. Estamos entrando, acho que a Andréia está chegando também, né, Cris? Paula, muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou só colocar algumas para você ver, ó. Tem muitas falando que você foi a responsável por atender aqui, que ganharam a joia, ganharam a lembrancinha. Muitas mensagens muito lindas. Depois, se você puder dar uma olhada no chat, você vai ver que tem muitas coisas muito lindas, ó. Tá vendo? E Paula, essa fala, né, esse retorno de espaços, de shoppings também, quando nós tentamos também aqui em Recife, a assessoria de Andréa tentou e tivemos uma negativa muito semelhante. Então, foram semanas, um pouco de desgaste na tentativa de tentar um local para exposição. Foi quando vimos a possibilidade de fazer a projeção, né? Então, conseguimos, aí a Andréa já tinha feito as fotos, aí uma pessoa tem o projetor mais potente, vamos fazer no espaço ali aberto, e foi com formas que vamos conseguindo. E quando você falou do tema de surgir, eu sempre acho a importância potente da fotografia. Esse tema surgiu numa conversa, estava eu, Juliana e Nara, né? Nós estamos aprendendo Instituto, porque a gente faz esse ano pela lente do amor, as diversas formas de expressão de paternidade e maternidade. E aí, numa conversa com Perla adorou, assim, falou, vamos levar isso no grupo e cada vez mais coletivos apoiando. Perla pode até comentar quantos coletivos conseguiram, né, Perla? Tu tem aí informação de que conseguiram espaços tinha passados no grupo. A gente estava vendo, a Natália estava recolhendo essas informações. Tem, Nath, que você está aqui no chat, se você tiver. Os que aqui na nossa primeira semana de sensibilização, a Paula viria para cá, lembra, Paula? Para falar das fotografias. A gente falou um pouco já
disso, e é uma luta nossa aqui na cidade, mas como a Paula comentou, e eu senti muito nas fotógrafas aqui a fala da Andrea, né? Eu me deparei naquele momento e faço o que agora? Então, a gente ainda está aprendendo por tentativa e erro, eu acredito, né, Andréia? Até se você quiser comentar, eu acho que eu posso fazer essa sua pergunta para a Paula, que é mais experiente, né? Eu até anotei, gente, hoje eu estou como que é, raiz, estou no caderninho, estou na caneta. A gente deve seguir fotografando? Foi a pergunta que a Andrea fez, Paulo, assim, se o fotógrafo... E aí, já aproveitando, a Natália perguntou, né? Qual conselho dariam para uma fotógrafa que está, ou fotógrafo que está iniciando nesse trabalho de acolhimento? Eu não vou achar aqui no meio, mas foi a Nath, lá de Uberlândia, do Casa Manacá, que comentou. Então, vamos começar as perguntas. Já eu posto o link de presença, só para lembrar o pessoal, que vai ter certificado, então fiquem aqui atentos. E passo essa pergunta da Andrea durante a live, e aí, faz o quê, né? E da Natália, qual é o conselho que você pode passar para a gente? Bom, eu continuaria fotografando, eu acho que todos nós devemos continuar fotografando. Foi como eu disse, você não fotografar, você não vai apagar o que está acontecendo ali. Muitas vezes, muitas intercorrências, principalmente a gente viu, eu vivi isso, eu fotografava uma média de 20 partos por mês, agora eu diminuí. Então, assim, não acontecem só coisas boas, não em todo bebê nasce chorando. Então, as intercorrências que acontecem durante o trabalho de parto, em muitos momentos, você tem que abaixar a sua câmera, respirar, esperar o que está acontecendo e depois se reestruturar para fotografar. Em caso de um bebê que nasce sem vida, de uma perda gestacional, que a gente sabe que isso é uma intercorrência num parto de risco habitual, absolutamente pouco provável de acontecer com muitos fotógrafos. Eu, numa vivência de fotografia de parto de 8 anos, de risco, uma gravidez de risco habitual, só perdi 2 bebês. Então, assim, de que era para ser um parto tradicional, normal e tudo. Então, assim, de mais de 1000 partos que eu já fotografei, eu só tive 2 bebês que isso aconteceu. Mas e quando aconteceu, eu continuei fotografando. A questão é, o que você está contando a história daquela família e daquele nascimento. Se aquele nascimento não teve o desfecho que todos nós esperávamos, você não ter o registro daquele bebê não vai fazer com que aquilo não tenha acontecido. Mas você precisa ter um vínculo com a família que, ao apresentar essas fotos, ao entregar essas fotos, ela esteja ciente do que você fotografou ali foi a história que ela precisou viver. E aí vai a vivência do acolhimento e da psicologia, que eu também precisei estudar, de como abordar essa família. Então, não é simplesmente, eu sou um fotógrafo, fui contratado, vou fotografar aquele parto não foi bem, fotografei aquele bebê e entreguei para a família, não. Aí não. Então, na verdade, você não deveria nem estar naquela sala. Se você não tem um vínculo afetivo com uma família para fotografar um parto, você não tem que nem estar ali. Eu não consigo desassociar a fotografia a sentimento, principalmente a fotografia de parto. Se você não tem um sentimento por aquela família, por aquela história, e se você não cria uma conexão com o que está acontecendo ali, para mim, você não deveria estar ali. E eu falo em todos os congressos meus de fotografia isso. Fotografia de parto, ela é tão mais complicada e tão mais detalhada como qualquer outro segmento da fotografia. A conexão que você cria com aquela pessoa, ela é muito mais importante, porque você foi convidada a estar no momento mais íntimo da vida de qualquer ser humano. Então, a conexão, você precisa ter uma conexão com aquela família. E se a conexão que você criou e, por acaso, o desfecho daquela família ali não foi o que era para ser esperado, você continua tirando essas fotos, mas a forma com que você entrega é que vai ser diferente. A forma com que você vai falar é o que você vai ser diferente. Talvez aquela família não conheça um grupo coach, não conheça um grupo de transformação, ela nunca pesquisou sobre isso, ela nunca viveu aquilo. Então, antes de você falar sobre a foto, você vai falar sobre o acolher. E qual que seriam as formas da gente acolher essa família? Primeiro, apresentando um grupo de apoio e depois falando a importância daqueles registros para ela. Mas sim, na verdade, eu continuo fotografando. Independente do que acontece no parto. E a outra coisa
como fazer esses registros, como começar esse tipo de trabalho, foi o que eu falei. Não adianta você ser uma fotógrafa de parto, querer montar um grupo e querer fazer um acolhimento em loco se você não tem o apoio das instituições da sua cidade. Antes de eu conseguir, hoje eu tenho abertura, inclusive hoje, antes de inaugurar a suíte de parto da Santa Casa, né, com o trabalho que a gente fez, enviando e-mails, mostrando o trabalho, pedindo o acolhimento, marcando reuniões, mandando milhares de protocolos, mandando histórias, é que a gente conseguiu, antes de ser inaugurada a suíte de parto da Santa Casa de Belo Horizonte, a gente fazer os acolhimentos nessas suítes. Então, a família era colocada para lá e quem entrava em contato, e quem entra em contato comigo, na verdade, na sua grande maioria hoje, são as equipes. Então, para começar um trabalho de acolhimento, não adianta você querer fazer algo, porque ninguém espontaneamente vai chegar até para você. É o que a gente falou em relação ao luto. Você primeiro precisa provar a importância do seu trabalho. E é difícil a gente falar, mas realmente você tem que provar, você tem que apresentar para aquela instituição a importância de um acolhimento, a vivência comprovada do quanto o luto daquela pessoa pode ser amenizado, a importância por estudos comprobatórios que provem àquela equipe médica que a presença de alguém que faça o acolhimento, que apoie aquela família é transformador, tanto para o lado negativo, quando não tem, e quando é alguma coisa muito traumática, quanto o lado positivo. Então, para quem quer começar ou para quem quer fazer, o que eu aconselho faça uma apresentação do seu trabalho, mostre o trabalho de outras pessoas. Quando eu comecei, eu não tinha referência nenhuma no Brasil. Eu só tinha referência do Now I Lay Me Down to Sleep. Eu pegava referências de fora, eu tive a oportunidade de fotografar esse bebê dessa minha cliente, que era um bebê anencéfalo, e através do meu trabalho eu consegui mostrar para as instituições a importância daquele registro. Mas o registro faz parte de todo o contexto. O registro é mais alguma coisa que a família vai ter. E isso que ela vai ter é transformador para ela, mas você tem que provar diariamente a importância da gente fazer uma despedida respeitosa e o quanto isso é transformador para a família. Completa, Andréia. Seu microfone está fechado. Eu estou aqui só aprendendo muito. Eu já tinha assistido a palestra da Paula há não sei quantos anos atrás já, porque essa pandemia fez um vácuo gigante e eu admiro demais. Então, assim, ali meio que plantou a sementinha, né, de interesse de viver isso que a gente está falando aqui hoje. Então, eu só aprendo, realmente. Então, já te agradeço demais por tua fala, que é sempre muito bem-vinda. Realmente, assim, no momento que eu estava naquele nascimento, eu me sentia assim, como se eu estivesse sendo invasiva, sabe? Eu olhava para o lado e tentava entender. Se alguém se comunicava comigo, dizer, pode seguir, sabe? Eu olhava a equipe toda, parecia que baixou assim uma névoa gelada, todo mundo ficou apreensivo. E eu só lembro que, num dado momento, o pediatra falou para a mãe, olha, chegou a hora de você conhecer seu bebê. E aí eu segurei na mão dela e perguntei se ela queria que eu registrasse esse encontro. Ela fez, não, melhor não. Aí eu peguei e fui embora. Só que eu ainda fico naquela... Eu devia ter ido, eu devia ter insistido. O máximo que ia acontecer era levar um não. Sai daqui, não é a hora, sabe? Mas eu fico ainda receosa. Mas escutando você falar, realmente é isso. Vamos garantir o registro, que pode ser muito importante lá na frente. Talvez elas não entendam o momento que está vivendo ali, né? Aquela confusão toda ali. Hoje ela pode não perceber, mas amanhã vai ter um valor, né, que a gente não tem nem como medir, né? E é isso. Na próxima será diferente. Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Nós mesmos, eu estou vendo os chats aqui, né? Eu não quis, o meu marido não quis, né? E aí eu me arrependi. Eu mesma, quando eu peguei a minha filha no colo, eu olhei assim, eu falava assim, nossa, eu podia tirar uma foto dela, né? Mas eu pensava, não, mas é muito mórbido tirar foto de gente morta, né? Então, assim, eu mesma, naquele momento, eu vim carregada desses preconceitos que a sociedade ensina pra gente, né? E hoje eu falo, por que eu não falei, não, vamos tirar? Eu não tinha forças, é como a Paula comentou, a gente fica assim, sim senhor, não senhor, ainda que eu quis, eu falei, não, eu quero receber ela, eu quero pegar, mas eu não sabia se eu podia mexer, enfim. Do jeito que me entregaram ela, eu fiquei estátua, né?
Porque ela Mas não lhe foi sabe. ofertado as possibilidades. É isso que a gente tem que Não foi, entender. exato. A pessoa naquele momento, ela não vai te perguntar, ela não vai querer saber, ela não está nessa posição, ela está numa posição das pessoas em volta dela entenderem o que ela precisa. Então, ela não precisa perguntar se ela pode tirar fotos, se ela pode fazer print, se ela pode carregar, se ela pode trocar. É você, com as pessoas que estão em volta, que tem que te dar as possibilidades do que fazer com o seu filho, sabe? A Fernanda Cobos, lá dos Estados Unidos, assim, e isso é o que eu falo em relação ao Brasil. A gente está atrasados anos-luz, mas não é assim falar assim, a gente está atrasado anos-luz. A Fernanda, ela não só teve todas as possibilidades de registro, de álbum, de print, mas foi tantas as possibilidades, tantas outras, que eu ainda nem consegui colocar aqui no grupo. Eu faço muitos estudos em relação a isso, o que os outros grupos nos Estados Unidos e na Inglaterra estão fazendo. Eu tenho sempre contato com as meninas do SENS, e eu falo assim, gente, é algo tão simples, tão transformador, mas que a gente não nos é ofertado. Então, a questão é essa. Não é o seu posicionamento. O que eu mais recebo também, Perla, é isso. Falou assim, poxa, eu me arrependo tanto de não ter, eu me arrependo tanto de não ter feito, eu me arrependo tanto de... Você não tem que ficar nessa posição do se arrepender. Você não tem... Isso não é uma posição. É mais uma punição que você está se dando. Na verdade, você tem que simplesmente entender que a única posição que você tinha ali era da dor, e que você precisaria ter o apoio que talvez você não teve. Mas se culpar por algo que você acha que deveria ter feito e que não fez, isso não é justo com você, é muito injusto, na verdade, sabe? Essa posição não é sua, a sua posição é da dor, é da mãe que perdeu um filho. As pessoas que estão à sua volta que têm que ter a sensibilidade e saber o que fazer e prestar a você a solidariedade e as possibilidades de você fazer com seu filho. Paula, te ouvindo, imagino, eu não tive a oportunidade de ir para fora do Brasil ver esses trabalhos, mas eu conheci o Santos através de uma psicóloga, que ela tem uma dissertação de mestrado falando da experiência de uma mãe natimorta, inclusive uma das perdas ela teve lá na Inglaterra, e com esse trabalho do Santos, inclusive ela é uma voluntária, fez todo um treinamento lá, Márcia Rodrigues, ela é de Campinas, e eu comecei a estudar muito do trabalho dela e tudo isso, antes de até começar a pensar no instituto. Então, muito preocupada com isso. Eu lembro de uma frase que ela falou, Cristiane, lá, inclusive, me corrija se eu estiver errado, nem existe grupos de acolhimento, assim, como tem no Brasil, porque é forte esse cuidado dentro da instituição hospitalar, desde as fotos, a caixa de mementos, tudo isso. E te ouvindo falar, eu lembrei de uma frase, eu tive agora, esse final de semana, num congresso online assistindo do luto, que uma das palestrantes falou, a história do cuidado transforma a história do luto. E o cuidado perpassa por todos vocês, por todos os profissionais de saúde, não é só de uma formação. É quem está ali junto, é um fotógrafo, é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro, é o médico, é a doula, é o auxiliar que chega, é a copeira. Então, é essa história que vai transformar, essa fala que foi muito pertinente, quando você diz assim, não é aquela mãe que está ali, vulnerável, que vai lembrar do que vai pedir na hora. A gente não lembra. Eu lembro quando a Andréa me convidou para ir, a gente fez a sessão de fotos lá, a última foto que eu tenho de Gabriel é a foto da minha, como chama, né, aquele book de gestação, a foto da barriga dele. Eu lembro que quando eu fui para o enterro, quando eu voltei, um parente me perguntou, Cris, você tirou foto de Gabriel? Perguntou se eu tinha tirado lá, eu não estava com cabeça, e na hora que ela pergunta, ficou, poxa, eu esqueci de tirar, mas eu estava ali naquele momento tão entregue para minha despedida com ele, que não lembrei. Mas veja, se tivesse alguém da equipe profissional perguntado, poderia ser que na hora tivesse dito não, mas poderia também tivesse dito sim, pode tirar para mim. Então, eu imagino quão diferença faz o papel de vocês e fará na vida de cada família, com muita sensibilidade, com muito cuidado, para transformar também essa história do luto dessa família, né? Já sai com essa dor, isso também pode ser transformado também. Obrigada. E é muito interessante isso, né, Cris? A gente está falando hoje, basicamente, da importância da fotografia, né? Mas também da importância de se preparar para poder oferecer esse tipo de acolhimento, né? E eu gosto, a Cris falou dessa frase do luto, né?
eu tenho uma frase de trabalho voluntário, as pessoas falam, é fácil. Não, trabalho voluntário tem trabalho na frente porque dá trabalho, né? As pessoas acham que eu vou quando der, não, e dá responsabilidade de você assumir esse trabalho voluntário, né? Das pessoas esperarem esse acolhimento. Então, isso que a Paula faz, isso que a Andrea faz, é realmente, assim, muito importante, porque a maioria dos grupos, eu acho que todos são com trabalhos voluntários, né, sem fins lucrativos, e a gente precisa desse acolhimento. E aí eu vou já emendar esse assunto, a Grace Medeiros comentou, né, vou perguntar para a Andréia e para a Paula, o que vocês, fez vocês começarem esse trabalho? Eu acho que vocês já deram uma pincelada nisso, mas seria bacana, assim, qual foi o momento, né, agora vai, para começar esse trabalho? E aí ela coloca, né, como a gente tem que estar preparado, mas aí a gente chega na hora, a gente não está. Que dicas que eu acredito que ela seja profissional, ela acho que ela colocou aqui que ela é doula, profissional da saúde, então assim, que tipo de trabalho psicológico, né? Como que vocês se preparam para estar presentes nesses momentos que são momentos difíceis, né? Que a gente não tem esse hábito social de estar lidando, né? Que a gente gosta sempre de colocar embaixo do tapete. E eu acho que a Ju do Grupo Girassol perguntou, né? Como que vocês fazem? Qual que é a dica para a gente entrar nessas maternidades, né? A Paula acho que já comentou um pouco também, mas assim, como que foi a Andréia entrar nessas maternidades? Como foi a Paula entrar? E a Natália perguntou da resistência, né? Vocês têm resistência? Acho que vocês já comentaram um pouco sobre isso, mas hoje vocês acreditam, eu vou acrescentar, vocês acreditam que vocês têm mais resistência ou mais aceitação do trabalho, né? Eu tenho super aceitação do trabalho aqui em Belo Horizonte, igual eu falei, hoje as equipes aqui me procuram, eu tenho uma demanda enorme de pessoas que me procuram e eu tento conciliar, na sua grande maioria, com o meu trabalho. Muitas vezes eu desmarco a agenda e vou. Eu fiz um acolhimento esse ano no Dia das Mães, foi um acolhimento extremamente pesado, bebê de 39 semanas e 5 dias. Então, hoje eu tenho uma extrema abertura em todas as maternidades de Belo Horizonte. A Dani Bittar faz treinamento para a equipe. A Dani Bittar teve dentro da MOV, que é uma das maternidades, é uma enorme maternidade, uma maternidade escola que tem aqui em Belo Horizonte. Então, assim, hoje a gente consegue ter essa liberdade, porque a gente conseguiu mostrar, através do trabalho realizado, o quão transformador isso é. Aos outros grupos, o que eu indico é que, igual eu falei, quando eu comecei, eu não tinha referência, eu tinha que provar primeiro, mostrar como fazia, né, e isso eu só consegui porque eu já trabalhava com fotografia de parto, eu tinha abertura com muitos médicos, e falava com eles e me voluntariava a fazer isso, e as pessoas falavam, nossa, Paula, mas isso não é muito estranho, e eu apresentava o trabalho de SENS. Como a gente tem hoje, o trabalho que eu realizo aqui, e como a gente tem o Grupo Coach, alguns outros grupos, eu acho que vale a pena. Olha, lá em Belo Horizonte tem um grupo que faz isso, olha como que eles já conseguiram. Então, a gente tem aqui dentro do nosso país mesmo, algo que se compare a você chegar e a você mostrar, e a você fazer uma cartilha com fotos e com tudo, ou com relatos, e eu estou sempre muito disposta a ajudar as pessoas, a você apresentar isso nas maternidades, que comece por uma maternidade, que aquela maternidade te vincule. Essa semana, eu estou fazendo uma campanha para uma mãe do Risoleta Neves, e eu tive com a direção do Risoleta Neves, e ela falou, Paula, muitas vezes, às vezes a gente não te contacta, porque às vezes é uma coisa muito emergencial, que precisou ser feita, e até você se deslocar, porque é uma maternidade um pouquinho mais longe, mas deixa suas caixas aqui. Então, hoje eu já consigo deixar as caixas de acolhimento no Grupo Coach como instrução para a equipe, que a gente vai fazer uma reunião online, e que às vezes a presença do fotógrafo muitas vezes não vai ser necessária. O que vai ser necessário realmente, que o que fica é a importância do que eles vão fazer ali. Então, hoje, eu como fotógrafa e eu como profissional e coordenadora do Grupo Coach, eu tenho abertura em todas as maternidades, em todos os hospitais. Mas o ideal é que os próprios hospitais tenham a autonomia deles mesmos fazerem as coisas, sabe? A gente é uma porta para a gente dar o start de como fazer, mas a autonomia deve ser de cada hospital, porque eu não preciso mostrar para o hospital que a minha presença faz a diferença. Ou a mulher precisa entender que aquele hospital fez a diferença na história dela. Muito lindo, Andréia, você. Então, eu estou engateando nesse processo ainda, sabe? Eu me coloco à disposição, né? Eu acho que a Cris meio que
me introduziu nesse universo. E ela vem conversando com alguns profissionais e cedeu meu número, telefone, olha, se precisar, quando precisar, pode contactar com o André e tal. Ainda não aconteceu. Então, ainda não vivi essa experiência. E hoje eu já vou pensar numa forma mais de não ser apenas uma fotografia, realmente, sabe? Inicialmente, a minha ideia era essa, de realmente só estar lá presente, acolher a família com minha presença, conversando. Mas essa ideia essa forma que a Paula colocou aqui hoje dá um outro... eleva a outro nível, né? É outro momento. Então, acho que hoje é realmente pensar em estudar mais, em buscar mais informação de como eu posso fazer esse processo de uma forma melhor. Então, hoje ainda não tenho essa experiência e a ideia é essa, e aos poucos realmente entrando nas maternidades. Aqui, como fotógrafa, eu não tenho problema, já tivemos, assim, até para fotografar parto sem nenhum problema, a gente tinha antes era mais difícil. Hoje já temos uma abertura maior, as maternidades já sabem, já aceitam melhor a presença do fotógrafo, né? Então, com relação a isso, não é um problema. Então, aos pouquinhos, a gente vai caminhando para chegar. Andréa, eu vou dizer Paula Beltrão que nos aguente, né? Agora, vamos colar nela. Vamos falar nela e a Andréa participou de um grupo de trabalho nosso, essa ideia de começar com a maternidade, Paula, foi importante que a gente começou com um grupo de trabalho sobre escolher, né, ver uma maternidade para fazer o projeto piloto, não só em relação à fotografia, outras questões, né, de algumas diretrizes para ser levado, de sensibilizar. E quem sabe isso seja, né, já um gancho para isso, sabe, Andréa, aquele trabalho que a gente começou, você participou de uma reunião de grupo de trabalho. E eu acho que pegar quem tem expertise, né? Paula pegou as referências de fora do Brasil. A gente já não precisa pegar de fora do Brasil. A gente tem no Brasil, né? Pertinho, né? Em outra região, como referência e levar. Eu acho que isso vai ser um caminho. E os coletivos servem para isso, né? Para a gente se unir, dar mais essa força, essa visibilidade também. Paula Beltrão nos aguenta um pouquinho, viu? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que essa união é que vai fazer a diferença. Eu sozinha também não consegui muita coisa. Eu precisei muito da Dani Bittar. A Dani Bittar me ensina diariamente essa questão da psicologia, o quão importante. Então, é através desses encontros, e também a pessoa está disposta a querer também, né? Eu me enveredei nesse universo, e as pessoas sempre me perguntam, eu não sou uma mãe de anjo, então assim, as pessoas falam, mas como que você quis fazer, se é um universo que não te pertence? Eu falo assim, não necessariamente você precisa saber da dor, ou viver a dor, para você ter empatia pela causa, né? Realmente eu sou uma estudiosa e uma assídua em relação a essa causa, sabe? Eu acho que vocês como mães de anjo, Perla, Cris e tantas outras que tem, a maioria de vocês, aliás, que montam coletivos, são mães de anjos, e eu, no meu caso, não sou, é justamente por isso. Vocês, o filho de vocês transformou a dor de vocês em uma missão, né? A missão de transformar histórias, a missão mesmo de dar a eles uma nova jornada, né, de fazer a história deles virar algo de jornada. Essa é a missão de vocês quando vocês montaram coletivos. No meu caso, é uma missão realmente de entender que por mais que mães como vocês estão dispostas a montar coletivos para apoiar, não necessariamente a gente precisa esperar que uma pessoa passe por uma dor tão profunda para ela entender que as pessoas precisam de uma dar as mãos a outras para a gente conseguir falar sobre o tema e sair desse universo tão sombrio de um luto que era tão da dor. Eu vi uma postagem essa semana, eu não vou lembrar o nome, mil perdões, que era de uma mãe contando, né, 5 coisas que você não deve falar para uma mãe que perdeu um filho, bebê, né? E aí um dos comentários, a moça que também perdeu a mãe do Nilo, se eu não me engano é Dani o nome dela, ela comentou assim que é Dani, né? Eu conheço. É preciso uma aldeia para educar e criar uma criança. E é preciso uma aldeia também para abraçar e acolher um luto. Para deixar essa família, né, poder viver tudo aquilo de uma maneira que realmente não impeça de continuar vivendo, mas que sim dê ferramentas para essas famílias continuarem se reerguendo, né, se reconstruindo depois da morte do filho. E a gente fala muito aqui das mães,
a gente sempre comenta, né, que a gente precisa lembrar dos pais também, né? E esse ano eu conheci a Luciana e a Isa, que são um casal homoafetivo de mães que perderam o Luca e que tiveram que enfrentar outras coisas. Então, assim, mães e pais, mães e mães, sempre lembrar da família que está ali. É óbvio que a gestante, ela tá com aquela questão do cuidado também, né? Mas que a família inteira precisa ser acolhida e ser lembrada. Então, fica assim, é muito gostoso perceber quando a gente vai tendo essas sementes lançadas, germinando, né? A Paula tendo toda essa abertura no hospital, o Cris, a Andrea também, e o quanto a gente esbarra, as meninas perguntaram, né? A gente tem essa restrição, né? Essa resistência? Sim, de pessoas que, como a Paula comentou, às vezes não querem olhar para isso. Eu falei assim, aqui no shopping, eu cheguei e falei assim, olha, a gente quer fazer uma exposição, legal, manda aí, como que você quer? Então, eu falei assim, quando eu escuto falar dessa resistência que outras cidades tiveram com relação a isso, eu penso, né, o quanto que a pessoa que está atrás dessa autorização não está influenciando nesse olhar, né, o quanto ela ainda precisa aprender a lidar com essa dor e enxergar essa dor mais como amor e menos como dor. Então, eu falo, poxa, a gente aqui foi tão simples, né? Chegamos, pedimos e tivemos, nossa, legal, vamos lá. E isso é um trabalho, né? É um trabalho, esse movimento de rede social é muito importante, esse movimento da gente falar. Às vezes a gente vê, como foi comentado do Whindersson, né? Postando, e o quanto de comentários negativos também que tinha ali, né? Tipo, não precisa ficar falando disso. Teve um casal acho que, se eu não me engano, de cantor e atriz estadunidense que postaram da perda. Mas por que tem que ficar falando desses momentos de dor? Mas as pessoas realmente não enxergam, né? Então, como que vocês veem isso? Como que vocês... eu vou até passar para a Cris também, porque a Cris está nesse trabalho de divulgação, né? E desse de colocar as memórias, né? Colocar a fotografia como uma das memórias que a gente precisa ter nos acolhimentos, né? Como que vocês veem esse momento que a gente está hoje e quais são as perspectivas para 2022, por exemplo? Bom, o que eu quero para o Grupo Coach agora é justamente isso que eu falei, assim, eu quero não ser essencial nos acolhimentos. O que eu vou fazer com a Dani, que a gente vai se reunir, assim passar a pandemia, a gente vinha num trabalho muito legal, assim. Então, é a tal coisa também, Perla, todo mundo que está ouvindo. Sozinho você não vai conseguir nada. Eu tenho a sorte de ter boas pessoas que compraram a causa e serem boas pessoas estudiosas a fundo do caso, como a Dani Bittar, como a doutora Mônica Nardi, como a doutora Kézia Villamil, como Douglas, como a Bel Cristina. Então, assim, pessoas que também têm esse olhar diferenciado. Sozinha você não vai conseguir nada. Então, não adianta você querer fazer um movimento que você não vai ter essa disposição. Então, assim, diariamente eu recebo mensagens de professores de faculdade. Então, assim, o que eu quero fazer agora é não ser menos presente nos acolhimentos, dar a liberdade e dar autonomia a cada instituição de ter o seu acolhimento. É isso que a Maternidade Neo Center já tem. Eu participei com o Grupo Coxa de um congresso promovido para profissionais de saúde de todo o Brasil, coordenado pelo Grupo Neo Center, né, que é uma grande instituição aqui de Belo Horizonte, e aí a gente falou sobre o acolhimento, e hoje, dentro do Neo Center, eles têm a caixa de acolhimento deles, e oferecem tudo que eu ofereço na caixa de acolhimento, inclusive as fotos, quando a família pede. E caso a família queira alguém, ela oferece a entrada do Grupo Coxa, mas... a autonomia das equipes médicas oferecerem aquilo, isso é o mais importante. Então, agora, como eu já tenho uma abertura grande, principalmente nas maternidades do SUS, eu vou deixar a caixa do Grupo Coach em todas as maternidades e fazer um treinamento com todos os profissionais das maternidades, com a equipe de direção das maternidades. A Maíra, que eu estou vendo aqui, ela falou assim, sou fotógrafa e mãe de anjo, num curso para credenciamento em maternidade de São Paulo, fomos instruídos justamente ao contrário, a sair da sala se o médico solicitasse. Eles fazem isso de praxe porque eles não conhecem o outro lado.
Então, se você, Maíra, fala assim, olha, eu entendo a posição do hospital, mas você já ouviu falar que fotografar o bebê transforma? Você já viu um estudo que prova que mães que têm uma despedida respeitosa... Então, não adianta você querer fazer um protocolo ou quebrar um protocolo de algo que eles nem conhecem. É você que realmente, se quer fazer a diferença, você precisa apresentar para eles as outras possibilidades que eles também não sabem. Ninguém estuda medicina, nenhum profissional clínico, principalmente num treinamento de fotógrafo, ele não vai te treinar para você lidar com uma situação de intercorrência, porque isso nem eles querem. Mas existe a possibilidade de você falar com eles, mas eu entendo que isso é um risco, mas você já conheceu, você já sabe que tem um estudo que mostra que uma mãe acolhida, que tá... Então, assim, você precisa provar para eles a sua importância naquele momento. E complementando o que Paula disse, acho que a força de um grupo, tem uma frase que diz, não há transformação que aconteça sozinho. Eu acredito muito nisso. Ela não começa sozinho, não é do instituto, não é só do transformador em Recife, é da parceria com pessoas locais. Quando a gente tem os enfermeiros, médicos obstetras, fotógrafo, doulas, né? Aderindo, chegando junto, vamos fazer isso no hospital, na maternidade, isso é muito importante para a gente ouvir. Eu também acredito, Paula, quando você traz essa questão do acolhimento, por que é tão importante esse trabalho de conscientizar dentro de instituições ou para estudantes? Por quê? Porque para a gente também choca, em pleno 2021, estar no grupo terapêutico e ainda ouvir relatos de quanto sofrimento há, né? De quanta violência há nessa falta de cuidado, nessa ausência de acolhimento. Não é saudável no sentido, queremos sempre ouvir, como seria o contrário, dizer assim, quando a gente escuta, né? Tivemos sim esse acolhimento, quanto é importante, e a gente percebe na elaboração do luto dessa família. Então, esse papel de não há transformação sozinho, é porque não é uma pessoa, 2, 3 de instituto que fundaram, que estão comigo, a Nara, a Érica, a Ju, a Cristiane. É um papel que a gente vai pegando na mão, ou quem vai aderindo à causa, e vamos juntos andar nessa caminhada. Quando a Andrea fala de chegar junto, porque eu vi em Andrea uma extrema sensibilidade, além das pessoas que já passaram por fotografia com ela, ter dito, Andrea tem essa questão da causa, trabalha com alguns trabalhos ligados para isso. Então, é uma porta, no sentido, ponte, não é porta, assim, porta fecha, acho que ponte liga. Ela vai ligar para outro caminho. Então, se a gente for pensar em planos, pela sua pergunta, eu não tenho um plano estruturado para 2022. A gente está sentindo o que acontece. Acho que Dani Bittar colocou assim, voltar no presencial também, Dani, queremos muito isso, voltar no presencial. Sexta-feira estamos na expectativa, porque a Onda de Luz vai ser presencial, com todos os cuidados sanitários, mas já é um momento potente, né? Porque além da Onda de Luz e poder ser presencial tem grande importância para a gente. Mas é um trabalho de formiguinha que é preciso, sim, juntar várias mãos. Não é uma pessoa, são várias pessoas multiplicando vozes. Então, é isso. Andréia, vai falar? Aí é que eu assim, já não sabia mais o que somar aqui, porque realmente já falaram muito do que eu acredito aqui. Eu só acho que, assim, se a gente está se sentindo só, é se unir a grupos como aqui, o Transformador, que lidam com famílias, entender e estudar um pouco de como funciona, como as famílias se sentem, como passar por tudo isso, né? Para quem não viveu, como eu e a Paula, a gente nunca viveu isso, nunca passou pela minha cabeça, né? Me preocupar com isso. Até estava pensando assim, não é algo que se coloca, por exemplo, num plano de parto, né? A mulher, ela se prepara, coloca lá, não quero que demore para cortar o cordão, quero ficar com meu filho, quero aquela hora do ouro seja respeitada, mas ninguém pensa nesse momento também de quando acontece esse desfecho, né? Então, a gente não para pensar nisso. Então, é preciso que a gente conheça essas histórias, se aproxime, entenda, né? Perceba realmente o que diferença pode fazer na vida dessas pessoas e tornar isso mais leve. E quando eu escuto a Paula falando de que ela começou esse trabalho, ela foi atrás, é meio que o processo é inverso, né? Ela é como se ela estivesse lá no final, já tentando juntar os retalhos mesmo.
quando já deveria ser o contrário, dentro da maternidade, primeiro a equipe que está ali recebendo aquela família é quem devia fazer esse processo, e depois, vem fotografar, mas aquele primeiro processo, né, já deveria existir ali. Mas é um trabalho que não acredito que para 2022, acho que ainda vai render muito, muito mesmo, porque são muitas mentes para serem tocadas, realmente, para poder mudar essa chave, que é muito difícil, mas não é impossível. Acho que a gente, devagarinho, a gente chega lá, né? A Cris, ela vem fazendo um trabalho incrível, assim, de juntar realmente pessoas, visitar maternidades, fazer palestra, conversar, comunicar, acho que levar informação. O mais difícil é isso, a gente não chega muito nessas histórias, então, por desconhecer, termina que a gente fica um pouco alheio, né, a tudo isso. E aí, comete alguns deslizes, faz algumas escolhas que não são as melhores, né, de fato. Tudo aprendizado, que a gente está comentando hoje. Bom, eu acho que a gente já chegou no nosso horário, né, Cris? Então, em nome de todos os coletivos que estão promovendo essa semana de sensibilização, nosso muito, muito, muito obrigada a vocês duas por tanta coisa boa, né, Cris, que trouxeram aqui hoje, e convidar todos os presentes que amanhã a gente continua no mesmo horário, às 7 horas. Aí a gente vai falar para as doulas, né? Então, qual é o papel da doula na perda gestacional? Fica o convite para todos. Então, assim, em nome do Transformação, em nome de todos os grupos de apoio aqui presentes, muito obrigada mesmo. E eu vou saindo por aqui, pedindo licença. Cris, se quiser encerrar, a gente encerra com a sua fala, tá bom? Já nem tem, já encerrou, assim, agradecer de coração a Paula e a Andréia, a gente sempre está aprendendo, e gratidão a todos, né, que puderem estar presentes, a semana está começando, para a gente poder realmente conscientizar e sensibilizar. Beijo, gente, muito obrigada.